Então você tá querendo fazer uma animação estilo anime? Cara, você é louco e eu também sou. Eu não tô louco! E eu vou te mostrar um processo de animação estilo anime e revelar o que pode estar te atrapalhando para fazer boas cenas e o que você tem que fazer para melhorar a sua animação, ok? Vem comigo. Se você busca criar uma série animada, ou um anime, um canal no YouTube, tentando fazer uma animação incrível no nível de Jujutsu, Demon Slayer ou Attack on Titan, mas quando você vai aplicar de fato no aplicativo de animação e a movimentação fica toda travada, o desenho sai feio, tipo um cocôzão mesmo. Uma bosta! Cara, é porque você tá usando errado as bases e os princípios da animação. E eu gravei esse vídeo pra te mostrar que existe uma ordem que pode melhorar a produção da sua animação e também a fluidez e a qualidade dos movimentos. Vai ficar muito mais interessante. E aí, gostou? Você quer aprender isso? Você quer melhorar a sua animação, destravar cenas ainda mais épicas? Então para agora o que você tá fazendo, coloca o celular no modo avião, que nesse tutorial eu vou te mostrar um processo do zero, onde eu tô criando uma animação estilo anime. E a gente vai abordar desde os esquemas de esboços, passando pela movimentação e usando os princípios da animação e bases, que podem melhorar e muito as suas animações. Então presta atenção aqui, se você pular o vídeo, você vai perder partes importantes e não vai conseguir animar depois. Tem muito iniciante que não tem paciência, vai pulando o vídeo, mas na hora que vai animar não consegue e fica reclamando no chat aí. Então fica até o final do vídeo e bora destravar a animação comigo. Galera, já entrei aqui no aplicativo de animação e se você não conhece, ele é o Fipa Clip, tá? Ele tem de graça na Play Store e também na descrição do vídeo se você quiser baixar, tá? Pega no celular, tablet. E esse vídeo é especial para responder esses comentários aqui, ó. Quanta gente pedindo animação estilo anime, processos. Só vou pedir desculpa pra esse cara aqui, animador principal, que não é o Zenitsu que a gente vai fazer, tá bom? Acho que é o Tanjiro. Eu sei que eu vou me matar fazendo essa animação, mas é necessário, tá? Eu não queria me envolver agora. Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar nesse botão de mais aqui embaixo para criar um novo projeto. Vamos colocar um nome aqui de Tanjiro nessa animação. Para quem não conhece, é do Demon Slayer. Vou por enquanto deixar 12 FPS e a gente pode mudar dependendo, tá? Mas vamos criar o projeto com fundo branco mesmo aqui. Então agora, galera, depois que você criar o projeto em branco, você vai começar com a primeira etapa, que é criar os esboços com quadros chaves. Mas antes, se você não me conhece, eu me chamo Rasurado, trabalho com animação e esse canal foi feito para te ensinar animação mobile. E eu sei que você gostou porque não tem muitos canais assim no YouTube. Então se você não quer perder os próximos conteúdos feitos para você animar melhor, já se inscreve aí. Agora sem enrolação, bora pro tutorial. Então pessoal, nessa primeira etapa aqui, vocês vão procurar por esse pincel aqui, ó. É o pincel de esboço, né, que ele é o segundo aqui na ordem dos pincéis. Não sei se o Fipa Clip atualizou e mudou, mas geralmente ele é o segundo. Você pode pegar a cor preta mesmo, ou vermelha. Ajusta o tamanho que você quer, ó. Coloquei no tamanho 10 aqui, ó. Você começa fazendo aqui a cabeça do seu personagem. No caso, eu imagino ele aqui com a cabeça desse jeito, onde seria basicamente o crânio dele. Um crânio de anime geralmente é meio oval assim, ó. Mas nessa parte você não precisa caprichar tanto, tá bom? Vai ser o nosso Tanjiro, né, pra quem conhece o anime Demon Slayer. Agora eu vou deixar a cabeça dele aqui. Vamos imaginar como seria o corpo dele aqui, ó, com os ombros, com a espada na bainha, que ele vai tirar a espada da bainha aqui, ó. Se quiser fazer um peitoralzinho aqui também, vou puxando as pernas dele aqui embaixo. A segunda mão aqui, ó, pra tirar a espada, galera. Olha só, pessoal, por enquanto esse aqui seria o nosso frame 1, que é um frame chave da animação, né, o frame do começo. Acho que dá pra arrastar ele um pouquinho pro canto aqui, que eu imagino essa posição. E ó, pra você ver, ó, galera, sem muitos detalhes, bem borrado, só pra você demarcar a posição do personagem, né. Tem vídeo do esboço aqui onde eu falo mais profundamente sobre isso. Tá aqui no canal também. Ah, mas Rasurado, eu não sei fazer esboço, nem isso aí que você tá fazendo eu sei. Calma, vai assistindo o vídeo, depois você tenta fazer, que eu garanto que você vai conseguir, tá bom? Agora você vai criar um segundo quadro aqui, pra você criar outro frame chave. Então você vai imaginar qual seria a outra posição do seu personagem. No caso aqui, eu quero fazer ele já se preparando para dar o golpe, o frame de antecipação, tá, galera? Antecipação é um princípio da animação, que é um movimento que acontece antes do movimento principal, né? Vou começar aqui desenhando a cabeça dele, só que eu vou mudar a posição dela para baixo aqui, ó. Ou seja, pega a ferramenta laço, circula ele aqui desse jeito e arrasta aqui um pouco mais pra baixo. Ó, galera, uma dica aqui, ó. Tô contornando a espada, só que agora eu pego o laço e meio que mudo a posição dela, ó. Deixa a posição dela desse jeito aqui, ó.
Também vou abaixando o corpo do personagem. Isso aqui é uma noção de movimentação. Tô criando um treinamento, né, e vou lançar aqui no canal futuramente, onde eu explico melhor sobre como você dominar essas bases, essas noções que vão fazer diferença pra você, tá? Mas aqui é simples, ó. Percebo que o que eu vou fazer é colocar a mão dele aqui na espada agora, ó. Isso só porque eu tava testando ele. Essa bolinha aqui que é a mão dele, que antes estava em cima, ela vai pegar a espada, ou seja, vai mudar aqui um pouco o cotovelo do personagem. Olha só, galera, como que ficou esse frame de antecipação, ó. Ele já pegou no cabo da espada pra puxar, tá bom? Se você ver aqui, ó, a troca tá bem brusca ainda, tá? Porque é só os quadros chaves aqui na animação. Ou será que não? Aí você vai criar um terceiro quadro agora, que é o quadro da cena principal dele aqui, ó. Começa novamente contornando o esboço da cabeça dele, só posiciona no local que você acredita que vai ficar mais interessante. Fiz a espada dele ficar mais pra cima ali um pouco. Galera, não sei se tá ficando muito bom aqui, eu tô projetando ainda, tá bom? Tudo errado essas perguntas. Mas ó o movimento da espada dele por onde que passou aqui, ó. Tá vendo, galera? Esse movimento aqui que eu tô projetando, tá? Esse aqui é um princípio da animação, tá? Animação pose a pose, ou seja, o oposto da animação direta. Você vai fazendo as poses principais do seu personagem. Vou criar o último quadro aqui, ó, você já vai entender. Você é retardado por acaso? Ó, galera, nessa posição eu já diminuí ele um pouco aqui, ó. Fiz quase a mesma posição antiga, só que eu já dei uma diminuída e o braço dele, ó, saiu dessa posição, ó, o movimento de arco, que é um princípio da animação também. Ó, fiz ali só pra você enxergar, ó. Tá vendo? A movimentação dele aqui de arco é aquela espada do Tanjiro lá que sai fogo misturado com água. Eu não entendo direito, quem conhece o anime aí pode estar me explicando, tá bom? Vou criar um outro quadro-chave, onde a gente vai simplesmente contornar essa animação aqui, né, em cima do personagem, só mudando alguns finos detalhes da movimentação. Também diminuir ele com o laço aqui, ó, pode perceber, ó, deixei ele mais atrás. Cara, acabei de aplicar com vocês aqui o princípio de animação pose a pose, só os quadros do esboço, o primeiro esboço palito aqui, calma que isso aqui vai virar um anime no futuro. Isso me deixa nervoso. E se você já tá gostando do que eu tô entregando aqui, quer que eu entregue mais conteúdos assim, já deixa o seu like aí, tá bom? Fortalece o vídeo, porque você me fortalece, fortalece o canal, assim eu trago mais animação e fortalece a sua animação também, tá bom? É um segundinho, só clicar no botão de joinha e deixar ele azulzinho aí embaixo, beleza? Agora a gente vai pra parte 2 desse vídeo aqui, que é quadros intermediários, tá bom? Se a sua animação tá ficando travada, ou seja, você faz os movimentos, você acredita que tá animando bem as poses, mas quando você dá um play fica tudo bugado. Eu tenho vergonha de falar isso. É porque você tá errando nesse conceito, mas tudo começa pelo esboço, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai criar um novo quadro entre esses dois aqui, e na verdade você já pode pegar e copiar a cabeça do seu personagem para não precisar desenhar de novo, tá? Arrasta, abaixa ela um pouquinho para criar um quadro entre esses dois. Como eu tô usando o Flippa Clip Pro, ele mostra aqui o quadro antes e o quadro depois, ó. O quadro depois ele tá verde e o antes tá em vermelho. Mas mesmo com o Flippa Clip grátis, você vai conseguir fazer, porque basta você olhar o quadro futuro para ter uma noção, tá bom? Você tem que estar com essa função aqui, ó, escrita cebola, ativada aqui, ó. Se você desativar ela, ó, daí não aparece os quadros, para quem tá entendendo. Tem muito iniciante no canal também, tá bom? E basicamente tu faz aqui, ó, os quadros, o braço dele sempre entre os dois quadros, por isso que o nome é quadro intermediário, ó. Você vai botando a animação entre as duas para aumentar a fluidez. A espada também, ó, fiz ela, ó, entre as duas aqui, ó, a futura tá ali e a antiga tá aqui. Do quadro 2 pro quadro 3, eu vou criar mais um quadro branco pra mim fazer mais um quadro intermediário. Só que dessa vez, ao invés de copiar a cabeça, eu vou criar coragem aqui, ó, e contornar essa cabeça aqui dele embaixo mesmo. Só vou arrastar ele um pouquinho pra cima aqui, ó, mudar um pouco a posição dele. Você já entende a fluidez aqui, ó, da cena, entende? E o resto você começa a animar aqui de novo, ó, um quadro intermediário. Cara, já tá ficando legal aqui, ó, essa pegada aqui, ó, na bainha da espada, né? Que demais! Só que aqui, galera, a gente vai ter uma pausa na animação, nesse quadro 4. Então o que você faz? Você aperta e segura em cima dele, copia, nesse botão de copiar, e vem aqui e cola ele, ó. Vamos colar ele mais uma vez, vamos fazer uma pausa de 3 quadros, ó. Ele pegou, pausou, e agora a gente vai fazer uma antecipação aqui, ó, antes dele fazer, de fato, esse movimento super rápido aqui da espada dele. Agora aqui você vai criar um novo quadro entre o 6 e o 7, contorna aqui a cabeça do personagem, né? Agora a antecipação é próximo do quadro anterior, não o quadro futuro. A cabeça dele começa a erguer aqui, ó, pra tomar aquela direção. E aqui tu começa nessa antecipação aqui, ó, direcionar o corpo dele pra fazer esse giro de movimento, ó. O movimento parte aqui das pernas dele, a força da espada partiu da perna, tá, galera? Isso aqui é um pouco de física também, porque a animação tem tudo isso, tá?
Agora todas as peças se encaixaram. Perceba que nesse braço aqui, galera, que antes ele tava aqui, ó, com a mão na bainha, como no próximo quadro a mão dele vai estar lá em cima muito distante, ou seja, um movimento longo. Isso aqui se chama aceleração também, o princípio de animação. Você vai imaginar que o arco, né, onde ia passar aqui esses dois membros, ou seja, ó, o cotovelo dele tá aqui e vai ficar aqui, ó, esse aqui é o próximo cotovelo dele. Se demarca aqui, ó, dentro desse arco, né, onde seria a antecipação. A antecipação agora não é um quadro intermediário, ou seja, não é na metade. Ele é muito mais próximo do primeiro quadro aqui, então seria aqui basicamente, ó. Então você faz aqui, ó, o membro dele, meio próximo do começo. Eu acho que aqui é interessante a gente fazer até meio borrado, porque é um movimento super rápido aqui, ó. Aqui também, meio borrado. Agora desse quadro para esse, a gente vai ter que fazer um quadro intermediário, pessoal. Criar um novo quadro aqui, contornar esse quadro aqui basicamente, né? Não tem muita mudança. Vou pegar o laço também, galera, eu vou dar uma movida nesse personagem, vou colar o próximo quadro, vou fazer um outro efeito de câmera aqui, ó, que é esse personagem se distanciando da tela. O ponto de fuga é naquela direção, indo pra lá, o personagem vai começar a diminuir e ir pra direção do personagem pequeno ali no caso, entendeu? Cria um novo quadro, cola, diminui ele um pouco e vai ligando ele lá pra chegar no outro menor. Prontinho, galera, diminuí aqui, deu um total de 22 frames. Eu vou voltar aqui no primeiro quadro e vou estar dando um play pra você ver como que tá ficando essa animação. Só que se você chegou até aqui no vídeo, eu quero saber quem chegou, tá bom? Comenta, deixa um comentário escrito aí, esboço magrelo. Comenta aí esboço magrelo que eu vou saber que você chegou até aqui no vídeo, tá bom? Vou dar um coração aí pra quem comentar e vou responder. Beleza, então vamos ver como é que tá ficando. Eu vou dar um play pra você ver. Olha só, galera. Essa aqui é a primeira movimentação do nosso esboço, ó. O personagem dá uma espadada e começa a ir pra trás. A câmera começa a se afastar dele, tá? Agora, pessoal, a gente vai ir pra última parte do vídeo aqui do esboço, onde a gente vai fazer aquele fogo que sai da espada do Tanjiro. Isso aqui vai ajudar muito você, independente da animação que você quer fazer, estilo anime ou cartoon, porque você precisa dominar os detalhes e precisa fazer outros esboços além do corpo do personagem. Então fica aqui comigo pra você aprender esse esboço, que eu sei que vai ajudar a destravar muito a sua animação. Basicamente o que você vai fazer é criar uma segunda camada aqui embaixo, uma camada em cima dessa. Você pode abaixar a opacidade dessa camada aqui, ó. Abaixar a opacidade significa deixar no 50%, que fica mais transparente, que é esse esboço. E aí você muda também a cor do seu pincel para não estar misturando as coisas. No caso eu vou pegar um azul aqui que ele faz um contraste com o vermelho aqui, não mistura. Eu sei que o fogo do Tanjiro não é azul, mas é só o esboço, galera. E se você tá gostando da animação, quer dominar mais elementos, mais técnicas, dicas, quer ficar mais próximo de mim, rasurado, saiba que eu criei um grupo no Telegram, onde eu posto dicas semanalmente, mando áudio, avisos, tudo que você precisa para ficar ligado no mundo da animação, tá bom? O link tá aqui abaixo, é de graça, é só você ter o Telegram e entrar, que eu sei que vai valer a pena, tá? Eu posto alguns tutoriais VIP só lá no grupo, então entra aí, beleza? Eu sei que ele faz um fogo, sai da espada dele, eu não sei explicar porque eu não assisti o anime, me perdoem fãs boys do Demon Slayer aí. Estou sentindo uma treta! Então eu vou tentar demonstrar isso aqui, ó, com o esboço, tá? Basicamente eu vou fazer aqui como se fosse uns risquinhos azul pra demonstrar que o fogo tá saindo aqui. Aí agora você vai começar a trabalhar um arco, que o Tanjiro faz um arco na animação com esse fogo, um arco de fogo. Eu vou começar fazendo aqui um esboço bem simples, ó, desse fogo, da onde que tá saindo aqui, ó, da espada. E aqui, ó, a gente já vê o movimento que faria, ó, um arco daqui, ó, desse jeito, galera. Então você tenta demarcar basicamente na onde que esse fogo iria passar. Eu sei que ele tem umas bordas assim, uns detalhes. Uma coisa que o pessoal erra muito, eles vão tentar fazer o fogo aqui, ó, e vão esquecer que tem que redesenhar essa parte aqui de novo, ó, pra dar um efeito muito épico. Eu tenho certeza que não. Redesenha esse arco do mesmo jeito que ele tá aqui em cima, só vai mudando aqui as bordas do fogo aqui, ó, no canto, entendeu? Ninguém explica a animação desse jeito que eu tô ensinando aqui pra vocês, com paciência, tá, galera? Eu sei que tem muita gente iniciante aí, então, cara, se você tá gostando do vídeo, não esquece do likezão aí, beleza? Ensinando aqui pra vocês o passo a passo mesmo. No próximo frame eu continuo redesenhando esse arco aqui. Se quiser fazer alguns fogos saindo até aqui, ó, pode fazer, que isso ajuda muito. O segredo aqui, galera, é ter paciência por causa do seguinte, ó. Como esse arco vai continuar no mesmo meio que formato, você vai ter que pegar esses fogos aqui com calma e desenhando ele se espalhando, ó. Tô fazendo ele aqui, ó, eu meio que contorno ele, vem pra essa direção que eu tô fazendo aqui na seta, bem devagar. Outra coisa, essas bordas de fogo aqui também, ó, eu faço elas com muita calma, sempre subindo pra aquela direção, como se o fogo estivesse andando, igual uma serra, um fogo serrilhado que ele faz. Então tenha paciência com os detalhes que o resultado fica melhor, tá bom? Por exemplo, isso aqui, ó, eu vou contornar isso aqui, vou fazer as pontinhas, mas eu vou pegar o laço, ó, e vou dar uma arrastada bem simples pra cá, ó, só pra dizer que o fogo tá se espalhando, entendeu? Vou dar uma acelerada no vídeo aí, tá bom? Mas é só você prestar atenção aí que você vai conseguir fazer, beleza?
Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já terminei aqui o esboço do fogo do nosso Tanjiro, do nosso esboço do Tanjiro. Vou estar mostrando aqui o resultado. Fica até o final pra você ver, tá bom? E aprender. Mas antes eu quero fazer uma pergunta aí. Você tá querendo destravar na animação? Ah, Rasurado, eu quero fazer mais que o esboço, cara. Eu quero fazer um anime mesmo. Quero pegar todos os processos, colorir, sombreamento, fazer episódios longos, dublar. Cara, nesse caso você tá precisando destravar um curso de animação. O ingrediente secreto da minha sopa do ingrediente secreto. Então tem um lugar onde você pode aprender tudo, que eu também aprendi, muitos conceitos eu tirei de lá. E esse lugar se chama Anima Fácil, tá? É um curso que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você entrar, que tem mais de 100 aulas ensinando a como fazer animação do zero até a parte final. Então você que quer criar uma série, um canal no YouTube, um anime, precisa entrar nesse curso, tá bom? Ele pega no celular, no tablet, no computador, ele é online, a partir do momento que você adquirir vai chegar no seu e-mail pra você acessar hoje mesmo. Lembrando que ele tá em promoção, tá? Eu deixei um link promocional aqui abaixo do vídeo pra você tá participando. Clica aí ainda hoje, você já pode começar a fazer esse curso. Você que quer ir pro próximo nível, destravar uma animação mais profissional e criar suas cenas de impacto de animação aí, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Bom, mas vamos voltar pra nossa animação aqui, ó. Voltei aqui no começo, tá? Só relembrando, pessoal, o que a gente fez no vídeo de hoje? A gente começou criando o esboço 1, onde a gente fez os frames dele pegando a espada e golpeando. Depois a gente fez os frames intermediários e quando a animação ficou redondinha, que a gente já fez as pausas, aí a gente voltou pra criar uma nova camada e começou a fazer o fogo aqui do Tanjiro, tá bom? Eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu ensinei nesse vídeo, você vai conseguir fazer uma animação boa. Tudo bem se você não conseguir fazer no meu nível ainda, tá? Tem gente que é iniciante, não vai conseguir mesmo. Mas só de você tentar fazer, cara, você já vai evoluir muito. Então olha tudo que eu entreguei pra você no vídeo de graça, galera. Aqui, ó, todos os processos que eu entreguei aqui. Entendeu o que eu disse? Obrigado, amigo. Só que eu quero fazer um trato contigo. Eu entreguei tudo isso de graça e se você realmente gostou desse vídeo, cara, eu quero que você compartilhe pro máximo de amigos que você puder, tá? Manda aí pra galera da animação que se tiver muito compartilhamento, eu vou gravar a parte 2, a parte 3, até colorir e terminar esse Tanjiro. Então eu posso contar com você? Espero que sim, tá? Mas chega de enrolação, bora ver o resultado dessa animação em 3, 2, 1, já! Olha só, pessoal, para um esboço isso aqui tá bem legal. Na verdade não tá profissional, eu sei que eu preciso melhorar muito, mas dá uma olhada só, já dá pra entender o fogo saindo e mudando de forma em arco, enquanto o personagem vai indo pra trás lá, tá? Se você gostou, deixa o like, compartilha, deixa um comentário aí que gostou. Só lembrando você, pra você não esquecer que o link pro grupo grátis no Telegram, pra você receber os meus avisos e as dicas, tá aí abaixo. E pro curso de animação Anima Fácil com promoção, tá aqui abaixo também, vale a pena você entrar. E agora aqui na tela eu vou estar deixando 2 vídeos aqui pra você continuar treinando animação, tá bom? Mais processos, vale a pena você assistir aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.